Olá, pessoal, estamos de volta. Bom, eu vou estar mostrando para vocês, né, como a gente analisa, né, como a gente implementa e como que a gente analisa os dados obtidos aí do sensor e da instrumentação, tá? Estou compartilhando essa telinha com vocês aqui. Creio que vocês estão enxergando aí, tá? E existe uma série de sensores aqui, pessoal, que podem ser utilizados, tá? Então, se você clicar aqui, por exemplo, sensor, né? Se você quiser descobrir aqui, ó, uma série de sensores, ó. Por exemplo, aqui a gente tem sensor de fluxo, tá? Você clica nele e sensor de fluxo de água, todos os sensores que podem ser modelados, ó. Sensor de pulso, para coração, né? É um piso elétrico, tá? Que mais? Outro tipo de sensor de temperatura aqui também, tá? Isso facilita bastante o projetinho de vocês, tá? Quando precisar ser implementado, olha aqui, ó, um outro tipo de sensor aqui, tá? Esse outro tipo aqui, ó, né? Sensor de temperatura, umidade e gás, tá? Pressão, umidade e gás, ó. Vamos pegar nesse daqui, por exemplo, a gente dá uma olhadinha nele, ó. Apenas essa plaquinha aqui, pegar as informações dele, ó. Ó, esse sensor pode medir temperatura, umidade, pressão e gás, tá? O sensor de gás detecta componentes orgânicos voláteis, né, no ar, mas não distingue diferentes gases, tá? É recomendado calibrar e tudo mais. Então, se a gente clicar aqui na informação técnica, eu não sei se ele vai ter o datasheet dele aqui. Mas é possível localizar nos sites, né? Buscar através dos sites e verificar o datasheet deles, tudo bem? E implementar o circuito. Um outro detalhe interessante aqui, pessoal, é que, por exemplo, quando nós removemos esses componentes aqui, ó, eu vou deixar somente, você pode remover os componentes, tá? Eu vou retirá-los daqui. Então, o que ficou aqui para nós foi aquele sensor que nós estamos trabalhando, né? Uma das coisas interessantes dessa plataforma aqui é que você pode projetar, né? Design, né? To design, projetar. E ele te gera o código que você pode trabalhar em cima dele, o código inicial, tá? Então, essa é uma das coisas interessantes quando a gente trabalha com programação. No semestre passado, eu tinha comentado com alguns alunos que a gente, nesse curso aqui, a gente estaria focando um pouco na parte de programação, né? Infelizmente, não dá para a gente avançar muito devido às limitações. Mas esse aqui é um exemplo, tá? Do que pode ser feito a nível de programação e de projetos. Então, eu recomendo, viu, pessoal, que durante o curso vocês busquem cursos na parte de programação, de microcontroladores, com foco na automação, porque isso vai dar um upgrade bem bacana na área de vocês, né? Procurem estudar uma determinada linguagem, né? Por exemplo, o Arduino é baseado em C, tá? Existe uma linguagem própria, mas ele é baseado em C. E existem outros tipos também de programas que podem ser feitos, mas é importante que você busque o domínio dessas ferramentas, tá? Então, nesse código aqui, a gente pode observar aqui a inclusão de livrarias, né? Ou libraries, né? Onde a gente tem, primeiro é a do Arduino, depois a gente tem uma livraria específica desse componente.
Então, é um código à parte, né? Onde o próprio sistema ele gera. E na hora que você instala o seu Arduino, você consegue trabalhar em cima desses circuitos, tudo bem? Trabalhar em cima dessas bibliotecas. Ele puxa as informações, ele puxa a rotina da biblioteca para executar o programa, tá? Aqui tem a parte de definição de pinos, esse programa já faz diretamente, tá? Definição das variáveis globais, o próprio objeto de inicialização, né, onde que ele vai começar a contar. Tudo isso daqui, todos esses itens aqui que estão enumerados, nos cursos, né, nos aprofundamentos, eles são fáceis de trabalhar. Quem já teve um contato com programação, fica mais fácil ainda. Mas mesmo quem não teve contato com programação, também não é tão difícil, tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês agora, só para finalizar essa parte aqui, ó, nós temos um projeto, tá? Ele gera automaticamente o código e você pode simular aqui também, tá? Se você for para o guia de projeto, você vai ver que é possível fazer simulações, tá? Comprar, testar, tá bom? Então aqui tá o programinha, e aí se você tiver conectado diretamente plugado, né, vamos dizer assim, com seu microcontrolador, ele vai realizar os testes para vocês. No meu caso aqui, ele não está plugado agora, tá? Eu fiz uma simulação em um outro momento e fiz daquela forma que vocês viram que está lá no link do YouTube, né? Mas é possível fazer por aqui também, tá? Sempre que você vai desenvolver um projeto, buscar simuladores para estar realizando esses testes aí, ok? Bom, eu coloquei para vocês lá, pessoal, lá no canal, novamente, um novo arquivo, tá? É um novo arquivo que a gente vai estar trabalhando a seguir, que é a sequência dessa simulação que a gente está fazendo aí, tudo bem? Estão conseguindo enxergar a tela aí? Controlador speed, proporcional ajuste dos parâmetros. Estão comigo? Sim. Sim. Então, beleza. Então, olha só, depois que a gente monta aquele circuito, tudo bem? Nós vamos partir para a parte dos testes. Nós vamos testar agora o nosso sistema, né? Calibrar e testar o nosso sistema através dos ajustes de parâmetro. Nós vamos testar o ajuste PID, né, que é do ganho proporcional, depois do ganho integral e depois do ganho derivativo, e vamos verificar como que funciona o controle do nosso sisteminha que a gente bolou aí, tudo bem? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, qual que é o roteiro? Qual que é o roteiro do nosso teste, tá? Nós vamos primeiro testar, se você quiser fazer uma anotação aí também, ou depois se você quiser assistir a aula, também não tem problema. A aula vai estar gravada, né? Mas mesmo que você esteja fazendo alguma anotação no seu caderno aí, é importante você conhecer como que na indústria, né? Na própria indústria é feito um controle, um ajuste de controle de CLP, né? Ou de um controle de um determinado sistema automático, tá? Bom, seguindo aqui em frente, ó. O experimento que nós estamos trabalhando, pessoal, ele tem como base a utilização de um código, né? Um código principal que é o PID thermostat, tá? Então, isso daqui é uma biblioteca, tá? Esse código aqui, ó, né? Como a gente vai ver lá na frente, na realidade esse é o código principal, desculpa. A biblioteca é da Dallas, tá? Porque o fabricante desse sensor é a própria indústria Dallas. Então, ele traz aqui essa biblioteca. Então, o que a gente tem dentro desse código, né, que é o programa de controle, primeiro o código principal, depois
a biblioteca, né, do sensor, que é o Dallas Temperature .h, que tem a função de realizar a leitura da temperatura externa, e tem também algumas outras bibliotecas como o OnWire e o Arduino Temperature Control Library e o PID Library também, tá? Então, ao todo, a gente tem aqui, nesse código, 4 bibliotecas, tá certo? Depois eu vou citar o exemplo da bibliografia aqui para vocês, se quiserem se aprofundar também, é bastante interessante. Tem vários outros projetos que envolvem sensores e instrumentação, tá? Pessoal, eu não sei se vocês conhecem, eu vou aproveitar aqui também. Eu tenho uma página no Facebook voltada para as pesquisas e tudo mais, né? Para as informações interessantes. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Tem uma outra dica aqui também, tá? Que eu vou estar passando para vocês de bibliografia com muitos projetos de sensores e instrumentação. Se vocês se aprofundarem nisso daí, vocês podem também entrar nessa página e podem curtir, podem adicionar, tá bom? É uma página voltada ao ensino e educação, um blogzinho que eu tenho, que eu criei, e aí a página também que eu criei, tá? Então, é esse daqui ó, que eu queria mostrar para vocês. Esse livro é um livro bastante bacana, tá bom? Eu não estou utilizando exemplos desse livro aqui, mas é um livro muito bacana. É o livro... Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse livro aqui, ó. O cara tem que mostrar a capa, ó. Olha lá. E automação e instrumentação industrial com Arduino, teoria e projetos, tá bom? Então, tem muitos exemplos bacanas. Eu vou pedir ali para minha assistente aqui pegar ali para mim. Pega ali para mim, filha, por favor. Aquele livro verde. Então, eu indico bastante para vocês, tá, pessoal? Se vocês puderem adquirir esse livro aqui, ó, tá? Automação e instrumentação com Arduino, teoria e projetos, tá? Então, são muitos exemplos aí, ó, bacaninhas de se trabalhar e de simular também, tá? Então, se você está com um problema lá, ele traz uma base muito boa na parte de eletrônica no início, tá? É esse livro aqui, ó, Automação e Instrumentação com Arduino, tudo bem? Esse livro aqui, ó, Teoria e Projetos. Então, como eu estava falando para vocês, depois eu vou disponibilizar o link também na página aí também, no nosso canal, tá? Para vocês acessarem e tudo mais, tá bom? Então, é bem bacana, ele traz uma explicação sobre vários tipos de sensores, né? Como que se montam os circuitos. E tem essa parte aqui que é a parte de projetos, tá bom? Então, ele utiliza o Arduino e utiliza também o MATLAB, tá certo? Então, o MATLAB também é uma ferramenta muito poderosa que pode trabalhar junto com o Arduino também, tá? Então, vocês conseguem acessar essas bibliografias aí, que é extremamente rica, tá, pessoal? Obviamente que envolve um pouco do mundo maker, né? Não tanto profissional. Só que nós estamos vivendo aí uma era, né? Onde vocês viram aí, né? Buscando-se aí soluções de produto que estão totalmente ligadas à nossa área de automação, por exemplo. Nós vimos aí na época da crise da pandemia, e ainda nesse momento, a necessidade aí de obter produtos, né, equipamentos como os respiradores de forma barata, né? Hoje em dia um equipamento desse custa aí milhares de reais, né? E em dados momentos, em questão de meses, os pesquisadores começaram a correr atrás, desenvolver projetos e criar novos produtos para tentar jogar no mercado para resolver um problema de uma demanda que envolve sensor, que envolve controle, que envolve instrumentação, percebeu? Então é legal que todo profissional da área técnica, né,
da área tecnológica, da área de tecnologia, da área de engenharia também, esteja envolvido com projetos de pesquisa para dar soluções aos problemas que a sociedade traz para nós nesses momentos aí, tá? Então é bacana, muita gente que não tem nem tanto aprofundamento consegue desenvolver isso daí, mas os grandes centros também fazem isso de forma, fazem isso com excelência, tá bom? Então vamos lá, agora vamos dar uma olhada no código, tá? Então olha só, as primeiras linhas que a gente tem aqui, ó, esse programinha aqui, a primeira vez que eu montei ele foi em 2017, tá? Eu fiz uma série de simulações, ainda continuo fazendo uma série de simulações na minha pesquisa de doutorado, e essa daqui foi uma delas que eu fiz também, com sensoriamento, que envolve smart home, tá? Aplicações de automação predial. Então, dentro da minha tese de doutorado, eu busco, né, desenvolver um sistema e pesquisei sistemas onde a gente pode fazer automação por meio de controle, né, coleta de dados, de equipamentos que estão dentro de um prédio, e a gente programa o funcionamento desse tipo de equipamento, né? E um desses itens é a questão da temperatura, né? Então, a gente pode fazer o controle de temperatura dentro de um determinado ambiente, visando a eficiência energética, por meio do monitoramento, coleta desses dados, análise, né? E operação, né? Então, a gente consegue programar um uso dos equipamentos dentro de uma edificação, uma residência, comércio, indústria, o que quer que seja, por meio desses softwares, tá bom? E aí fazer uma integração com energias renováveis, isso aí envolve minha pesquisa, tá? Então, esse aqui são alguns testezinhos que foram feitos na época, tá? E servem também como aplicação para o nosso curso, nossa disciplina, tá? Então, nós temos aqui a primeira linha, include, né, a primeira biblioteca, que é o OneWire, depois a segunda biblioteca, que é o Dallas, e depois a biblioteca PID, né, PID versão 1, tá? Esses códigos aqui, pessoal, vocês baixam na própria plataforma do Arduino, na hora que você vem aqui em ferramentas, né, ele é um software aberto, você consegue baixar essas bibliotecas online, tá? Então, o objetivo do experimento é realizar o teste do controlador PID para alteração da temperatura de referência e dos valores KP, KI e KD. Só uma diferençazinha aqui. Quando eu estou falando o KP, o KD e o TI, esse KI aqui é referente ao TI, que a gente viu lá, né? E do Ogata, e esse aqui é o TD, tá bom? Só para não confundir. Logo após, será feito o registro dos dados na saída, a fim de obter um bom controle na saída, tá? Então, olha só, o que a gente quer na realidade, pessoal? A gente quer que o nosso sistema, a gente vai primeiro tentar ajustar o KP sobre a saída desse controlador e tentar chegar onde? Nesse cara aqui, ó, nesse set point aqui, que é essa linha, tá bom? Então, tudo que a gente quer fazer é buscar um KP ideal. É o que nós estamos buscando através do ajuste de KP, tá? Então, olha só. Quando os valores de KP, KI e KD são iguais a zero, o controlador não atua, tá? Com isto, somente o sinal de temperatura recebido do sensor DS18B20, através do pino 2 do hardware, será computada e, consequentemente, a saída do pino 9 não envia o sinal PWM para a carga, ou seja, não ocorre a retroalimentação, tá? Em termos de dados, como que seria isso, pessoal? Olha só. Aqui no primeiro momento, ó, a gente tem a biblioteca OneWire, que faz a conexão entre a minha tela, né, que é esse cara aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, porta de comunicação 6 do Arduino, tá? Então, essa biblioteca aqui, ó, OneWire, ela vai fazer com que eu consiga visualizar esses dados aqui, tudo bem? Então, olha só, aqui eu tenho
um T igual a 30, né? Set de temperatura para 30, que eu estou querendo setar em 30, tá? Aí depois eu declaro as variáveis, temperatura do pino 2, depois eu declaro a outra variável do pino 9, e depois eu declaro a variável do período, ou seja, 750 milissegundos, que eu quero que seja feita a varredura, menos de um segundo, tudo bem? E aí, eu declaro também essas outras variáveis aqui, que é o KP, o K e o KD. E eu coloco ele como se fosse zero. Ou seja, apesar de eu ter um controle proporcional, integral e derivativo, eu coloquei todos os valores dele igual a zero, tá? Então, vejam que é um códigozinho bem simples, tá? Um código bem simples de início. E aí, qual é o resultado? Qual a resposta que nós temos baseado nisso daqui, ó? Então, olha só. Nós temos aqui os valores de monitoramento da temperatura a cada pulso de varredura. Então, o primeiro pulso que ele começa a contar lá, ó, é 25,25 graus, 25,3, 31, 25, ele vai variando, tá? Então, isso daqui é gerado, esses valores são gerados aqui nessa tela ao lado, que o código me gera, e esses valores são transportados para um gráfico. Esse gráfico de saída de valores de temperatura está mostrado aqui nessa figura, tá? Então, olha só, o primeiro valor que a gente tem lá, ó, que a gente obteve, ó, eu peguei esses dados aqui, ó, olha lá, 25,3, né? Depois ele cai, sobe de novo. Desceu, desceu, subiu, veio aqui, manteve, desceu. Então, o que a gente consegue perceber numa curva dessa, pessoal? Que não existe o quê? Estabilidade, tá? É um sistema instável, tá? IN de instável, tá? O que a gente está buscando? A gente está buscando uma estabilidade. O meu set point, ó, ele estava aqui em cima, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O meu set point, ele estava lá em cima, 30, né? Eu estabeleci o set point como 30. Ele não chegou nem perto de 30, né? Ele começou de 25 e foi caindo, ó, tá? Por que ele foi caindo? Porque o meu atuador não está funcionando, ele não está mandando sinal para o meu atuador. Tudo bem? Agora vamos lá. A segunda parte, ó, nós vamos estabelecer temperatura de referência de 30 e vamos setar o KP para 50, tá? O que vai acontecer? Ó? Nesta etapa são feitos ajustes no valor de temperatura de referência, continua sendo 30 e no valor de KP igual a 50, e o I igual a 0, e aliás, é isso mesmo, o D e o I vão ficar igual a 0, enquanto o KP vai ficar igual a 50, tá? Então, o que vai acontecer? A tendência é que o sinal PWM começa a ser injetado para que comece a haver uma circulação de corrente e variação de temperatura. Como que a gente faz isso no código, pessoal? Simplesmente alterando esses valores aqui, ó. Então, o KP virou 50, né? O KI continua 0 e o KD, né? Proporcional, integral, derivativo, integral 0, derivativo 0, e proporcional igual a 50, tá? Esses números aqui, eles são sugeridos, tá? Existe uma tabela de sugestão baseado no método de Ziegler-Nichols, ok? Então, são sistemas típicos. Agora, vamos dar uma olhadinha no gráfico que foi gerado quando o KP está igual a 50. E aí eu creio que vocês vão ter uma surpresa bacana. Novamente, aqui, ó, os valores são gerados aqui, e aí, olha que coisa interessante, né? Ó, ao mesmo tempo que está tendo a temperatura e você seta aqui, a primeira coluna aqui é a temperatura ambiente, que é lá na saída. Depois você está com setup, que é 30, que é referência. E aqui você está com a injeção de potência, ó. Aliás, injeção de sinal, né? PWM para controle de corrente, ó. Lembrando que 255 é o valor máximo, né? Da potência PWM que é injetada. E aí ele vai diminuindo essa potência até chegar no set point. O resultado disso, pessoal, é esse gráfico aqui, ó, tá?
Olha só. Então, comparem esse gráfico com o gráfico anterior, né? O que a gente consegue observar aqui, ó? Olha lá, eu saí de 25,2, comecei a injetar, ó, PWM, sinal, 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 um proporcional de 50, né? Aí subiu lá em cima e, pum, desceu, voltou, tá? Aí subiu de novo, mas não chegou no meu 30, tá faltando alguns graus aqui para chegar lá. E ele fica aqui, ó, né? Variando aqui sem chegar no meu set point, né? Ou seja, o meu ajuste não foi suficiente, tá bom? Aí, o próximo caso, aumentando aqui, eu vou passar para vocês. O que acontece, ó? Eu aumentei o KP para, já não é mais 50, é 5.000, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que vai acontecer, ó. Olha lá. Olha o gráfico. O que aconteceu com o gráfico, tá? Ele chegou lá no 30, injetou suficientemente naquele determinado tempo, e agora ele está se tornando praticamente um sistema on-off. Outro detalhe, ele chegou muito mais rapidamente, né? Chegou muito mais rapidamente ao set point, mas ficou variando um pouquinho aqui, tá? Mais uma temperatura bem mais próxima de 30. Estão acompanhando aí, pessoal? Estão conseguindo enxergar aí como que é feito esse tipo de controle? Sim, sim. Legal. E aí, por último, o que acontece? A gente vai transformar esse sinal, né, em um sinal tipicamente on-off. Então, eu vou especificar um KP de 50, um KI de 20 e um KD de 10, tá? Para a mesma temperatura. E aí o sinal que a gente obtém é esse daqui, ó, que é um liga-desliga. Ultrapassou, desceu, desligou, ligou, ligou, desligou. E mantém sempre aqui nesse nível aqui, tudo bem? Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de acrescentar, fazer alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário? Fiquem à vontade, tá bom? Então a gente Professor, vai... Oi. com relação ao KP, o KI e o KD, né? A diferença entre eles seria, no caso, as fórmulas só? Não, na realidade, tem um gráfico lá, tem um gráfico que mostra, dentro daqueles gráficos que eu mostrei para você, do ajuste do KP, do KD, do KI, o que acontece? O KP, vou tentar te dar um exemplo aqui, ó. Vou tentar te dar um exemplo. Imagine que você tenha deixa eu tentar pegar um exemplo aqui mais prático. Vocês já trabalharam com osciloscópio lá na disciplina de eletrônica? Sim, Então, lá no osciloscópio, tem um osciloscópio digital e tem um osciloscópio analógico. Existe um botão seletor que você consegue girar aquele botão, né? Então, esse botão, ele tem dois tipos de ajuste. Um ajuste mais grosso, onde você tem um range que vai, por exemplo, de 1 em 1 volt, tá? Cada giro que você dá, discretamente, ele vai alterar 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, e assim sucessivamente. Em cima desse próprio botão tem um outro botãozinho que a escala é menor. Enquanto você está trabalhando de 1 em 1, o outro está trabalhando de meio em meio. Então, é como se o proporcional fosse um ajuste maior, entendeu? Ele injeta um sinal de uma proporção maior. O derivativo, ele ajusta com um sinal menor. E o integral, né, proporcional, integral e derivativo, ele ajusta menor ainda. Então, eles vão é como se fosse feita uma compensação, tá? Então, um sinal maior, aí diminui para um pouco menor e o outro para um pouco menor ainda. Percebeu? Então, é como se fosse o ajuste grosso, o ajuste fino e o ajuste finíssimo, entendeu? Então, na realidade, são esses valores que são feitos aí
E aí o que acontece? Se você pesquisar na internet ou em determinados livros, os livros de controle automática, para cada tipo de sensor e de tipo de controle, já vem uma tabela com valores de KP e valores de KI para você ajustar, percebeu? Então, esse ajuste é feito muitas vezes com testes em planta, percebeu? Então, o cara que desenvolve o sistema, ele não vem o manual do fabricante ou o manual de instalação, ele vai dizer o seguinte, ó, se você quiser rodar a essa velocidade, você vai ajustar o KP para X, o K para X1, o KI para X2 e o KP, o KI e o KD para valores específicos. Tá, se você quiser mudar o desempenho, você tem uma outra tabelinha, muda o KP, o KI e o KD. E assim sucessivamente, entendeu? É como se você tivesse realmente fazendo uma programação ou um ajuste do seu controle PID para o tipo de sistema que você tem. Tá? Essa é a diferença. Tá? E a função matemática é aquilo que eu estava explicando para vocês. Quando você está trabalhando dentro de um gráfico, isso aí vai depender do sinal, né? Se você multiplica um sinal diretamente pelo erro, você vai ter um resultado. Se você multiplica por um valor da derivada parcial daquele cara lá, ele vai ter apenas um incremento. Se você integra tudo, vai ter um outro incremento, tá? Então, o que ele faz é exatamente isso daí, pegar esses valores e ajustar separadamente, ou parcialmente, ou integralmente. Não sei se conseguiu responder sua pergunta. Conseguiu, sim. No caso, só repete a sequência. Você falou que o ajuste grosso é o proporcional, o integrativo, o integral acho que é o fino e o derivativo é o mais fino. Mais fino ainda, Ok. exatamente. Tá bom? E aí, baseado no gráfico, né? Baseado naquele gráfico. Para esses exemplos que a gente está trabalhando com vocês aqui. Ah, Ok? beleza, então. Então, assim, utilizem as ideias que a gente viu hoje para acrescentar, né? Naquilo que já foi visto. Só um outro detalhe, pessoal. Tem várias atividades aí que são as atividades parciais, tá? Eu fiz uma promoção para vocês aí, né? Uma promoção zona aí de paizão e liberei todas as atividades até segunda-feira. Quem não fez, pode fazer ainda, tá bom? Tem um pessoal que são os alunos especiais, tem alguns outros alunos que estão com problema com acesso a problema de acesso de internet. Hoje à tarde também eu achei que eu não ia conseguir dar aula, porque teve um técnico que veio aqui fazer um upgrade no meu modem e foi em cima da hora que eu consegui ajustar, por isso que a gente até atrasou uns minutinhos aí para a gente começar a aula, tá? Então é importante você se ajustar a isso daí, fazer as atividades, porque a nossa provinha vai ser naquele modelo que a gente aplicou, né? No Google Forms, com os questionários. A gente não trabalhou muitos cálculos, talvez a gente vai ter mais cálculos no segundo bimestre. A gente está trabalhando mais a parte conceitual, a parte mais teórica, tá? Os cálculos que a gente fez foram simplesmente cálculozinhos algébricos lá, mas dê uma olhadinha neles, tá bom? Tudo bem, pessoal?